Olá, eu sou Darlane Andrade, professora no Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. Vou falar como supervisora e orientadora no estágio em Gênero e Diversidade 2 e 3. Eu vou trazer algumas questões, né, para os alunos, principalmente do estágio 2, que estão construindo o projeto de intervenção social nos campos de estágio. Vocês têm acesso aqui ao Moodle, está aqui compartilhando a tela. E no curso, eu atualizei aqui no item projeto de intervenção, o livreto que fala do tema, trazendo um panorama geral sobre as etapas de realização do projeto de intervenção, para vocês irem seguindo, para realizar os exercícios que estão planejados aqui no Moodle, né? Cada exercício fala de uma etapa, de cada etapa da construção desse projeto, e ao final do semestre a gente vai ter esse projeto praticamente pronto, né, para construir uma proposta bem fundamentada para realizar a intervenção, né, o planejamento, ele vai ser implementado no próximo semestre na instituição que vocês, nas instituições que vocês realizam o estágio. Né? Então, apresentando o projeto de intervenção, né, a partir das experiências que vocês têm no estágio, a gente vai conhecer como formular um projeto de intervenção social, começando pelas etapas, que é a reformulação do diagnóstico que vocês fizeram, identificando qual a política pública que o campo de estágio se embasa, né? Conhecendo essa política pública, fica mais fácil a gente saber como possibilitar a implementação dos projetos, das propostas de intervenção. Identificação da seleção do problema qual você quer intervir, a gente vai ver que em todo o diagnóstico, né, há um levantamento de uma série de questões e que vai ser necessário a escolha de um tema, né, de um foco da intervenção para poder construir uma proposta que seja executada, né, no próximo semestre. A construção de uma metodologia, né, que traz uma abordagem teórica, técnica e demais instrumentos que vai ser utilizada para realizar as mudanças pretendidas, que seriam os objetivos dessa intervenção. Então, para elaborar um projeto de intervenção, é importante estar ciente que buscamos colaborar para transformar os contextos sociais e institucionais onde vivem e atuam as pessoas, e trazendo a temática do curso da gente, a gente busca colaborar, né, para poder diminuir a desigualdade de gênero, trabalhar na perspectiva dos direitos humanos, né, garantir respeito, igualdade, né, nas instituições onde vocês atuam, né, e que vocês já fizeram esse diagnóstico, levantaram as diversas problemáticas, né, que tem que as instituições, né, no sentido de atender as demandas, né, nas próprias demandas que as pessoas levam, né, porque são instituições que trabalham com direitos humanos, então as pessoas já chegam com seus direitos violados. Então, é super importante a gente estar atento a essas questões. E também, desde uma perspectiva de gênero e feminista, olhar para esse contexto, né, patriarcal, ainda desigual, que fundamentam as desigualdades que vocês têm visualizado no campo do estágio. Né, e o que vocês podem fazer para colaborar com mudanças de perspectivas, né? Então, o acompanhamento da construção de um projeto de intervenção social prevê discutir como esse projeto é uma possibilidade de intervir coletivamente, né, para transformar uma realidade, né, destacar o papel do sujeito e sujeita sob intervenção nas diferentes etapas desse processo, lembrando que todo projeto de intervenção ele vai ser construído em conjunto, né, não adianta a gente chegar, né, colocando, impondo alguma proposta a partir, sem a participação das pessoas. E vocês já têm feito isso desde a construção do diagnóstico no semestre passado e agora revendo esse diagnóstico a partir de um contexto de pandemia, o que é possível construir, como fazer essa construção em conjunto com as pessoas que vão estar envolvidas no processo. Então, é importante apresentar as etapas e passos de construção do projeto de intervenção, que a gente vai ver um pouco aqui, conhecer os principais métodos, técnicas, instrumentos que podem ser utilizados, né, para construir essa proposta com enfoque nos diferentes objetos e objetivos da ação. Então, a gente vai, ao longo do estágio, esboçar esse projeto de intervenção ou ação social e colocar em prática suas diferentes etapas. Aqui tem um vídeo da professora Lourdinha, Maria de Lourdes, que ela teve com a gente em outra aula, e seria interessante vocês revisitarem esse vídeo para poder olhar um pouco mais sobre a proposta de construção de projeto de intervenção.
E aqui, assim, vou passar rapidamente, a gente vai revisitar alguns conceitos que são importantes para a gente poder pensar a intervenção como uma proposta de pesquisa-ação, né? Uma proposta de pesquisa que visa não só conhecer uma realidade, mas à medida que a gente conhece, a gente vai intervindo nessa realidade, o que vai ser diferente de uma pesquisa participante, em que a gente vai estar em algum momento interagindo com aquelas pessoas, mas mais no sentido de observar e construir conhecimento sobre aquela realidade do que efetivamente intervir naquela realidade social. E tem um vídeo que traz uma fala, né, de uma professora no curso de educação, de pós-graduação para jovens e adultos, que traz todas essas diferenças que eu achei interessante para vocês visualizarem, que vocês já tiveram um pouco desses referenciais nas disciplinas de pesquisa, né, para a gente olhar essa diferença de pesquisação e pesquisa participante, o quanto aqui, na construção de um projeto de intervenção, a gente vai trabalhar especificamente, mais profundamente com a pesquisação, né, aí tem indicação do livro, Fundamentos da Pesquisa para Projetos de Intervenção, para a gente poder situar o nosso trabalho. Então, em resumo, a pesquisação ela assume uma diferente condição perante o conhecimento, já que almeja, ao mesmo tempo, o conhecimento e a intervenção na realidade investigada, e sempre pontuando que essa articulação ela deve ser feita em conjunto com a população que a gente, com as pessoas que a gente vai, né, trabalhar na intervenção. Então, nessa metodologia, a prática é compreendida como praxis, da forma que vimos anteriormente, que o pesquisador ou pesquisadora está diretamente envolvido ou envolvida em uma perspectiva de mudança. Deixa eu tentar só aumentar aqui, para facilitar a visualização. Então, a pesquisação, ela se baseia no entendimento de que deve haver uma relação dialética entre pesquisa e ação, considerando também que a pesquisa precisa assumir a função de transformar uma realidade, e nada melhor do que essa proposta para uma proposta, né, de atuação feminista que visa, traz por si esse projeto de transformação. Aqui eu trago uma citação, né, desse texto que aponta que uma pesquisação é caracterizada por uma ampla e explícita interação entre pesquisadores, pesquisadoras e pessoas implicadas na situação investigada. Então, dessa interação resulta a ordem de problemas a serem pesquisados e suas soluções a serem encaminhadas sobre forma de ação concreta. O objeto de intervenção, de investigação, não é constituído pelas pessoas, e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação. O objetivo da pesquisação vai ser em resolver, ou pelo menos esclarecer, ou informar, né, trazendo um termo menos racista, né, os problemas da situação observada. Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, ações e toda a atividade intencional dos atores e atrizes envolvidos na situação. Então, a pesquisação ela não se limita a uma forma de ação, né, mas ela pretende aumentar o conhecimento de pesquisadores, pesquisadoras e o conhecimento ao nível de consciência das pessoas e dos grupos considerados. Então, a partir do diagnóstico feito no estágio, né, o que vocês podem pensar como foco de intervenção, trazendo essa perspectiva da pesquisação? E aí a gente vai ver como, né, essa etapa, né, a etapa importante, o pontapé inicial de um projeto, é a gente saber conhecer mais a instituição, né, saber das suas demandas, né, identificar essas demandas e a partir dessas demandas, a partir dessa gama de demandas que tem instituições que têm, como eu falei, né, muitas demandas, e vocês vão precisar ter um foco, né, escolher um foco de atuação, sempre considerando que a intervenção ela vai ser feita dentro de um período de tempo específico, com condições materiais, né, e logística específicas, e que só nessa interação junto com a supervisora de campo é que vocês vão poder definir, trazendo sempre em mente que o nosso período da intervenção é o período do semestre letivo, né? Então, a gente tem poucos meses para efetuar essa intervenção, né? Que é um exercício de construção e formação profissional, a gente aprender a construir um projeto de intervenção e executar esse projeto e avaliar como a intervenção ela foi, né, qual foi o efeito dessa intervenção e fazer um relatório ao final, né, de como essa intervenção ela foi executada. Então, é importante a gente identificar a demanda e construir uma justificativa
para fundamentar nosso projeto. Então, o primeiro passo para construir esse projeto além de conhecer a demanda a partir do diagnóstico, é também conhecer o público-alvo, né, dessa intervenção. Então, conhecendo o público-alvo, você vai estar conhecendo, né, identificando as demandas, afinal, você vai precisar desse público para poder construir em conjunto a intervenção. Então, em seguida, é importante apresentar os motivos pelos quais a intervenção se faz necessária, e aí fundamentar bem essa justificativa para o projeto ser aceito, inclusive na instituição, e vocês poderem executar. Então, a gente vai trazer, né, eu trouxe alguns questionamentos para vocês, para auxiliar nessa construção. Então, quais os problemas descritos no diagnóstico o seu projeto agora escolheu resolver, né, ou foi possível, é possível resolver, construir estratégias de resolução. Quem serão, desculpa, os beneficiários ou beneficiárias do seu projeto de intervenção? Né? Como é que você vê esse público-alvo? Qual é o resultado a longo prazo que você pretende alcançar, ou seja, o impacto social desse projeto? Isso é super importante para a gente pensar numa perspectiva de mais a longo prazo, né? Apesar de que, considerando sempre que vocês estão ali de passagem, mas o quanto que vocês querem colaborar para mudanças maiores acontecerem. Então, é importante falar sobre o locus de realização da intervenção, e aí falar um pouco da instituição, e também se apresentar, né? Porque vocês são as pessoas escolhidas para fazer essa intervenção, né? Então, é super importante a gente ter em mente onde é que a gente está atuando, né? E como a gente pode, né? Quais são as nossas possibilidades de intervenção a partir do arcabouço teórico, metodológico que vocês têm, né? Como fundamento em gênero e diversidade. Então, lembrando que quando for elaborar um documento referente ao projeto de intervenção, utilize as normas da BNT, né, e não se esqueça de incluir as referências no final, né, tudo que você utilizou para fundamentar sua proposta. E também os documentos, né, que vocês utilizaram, né, vocês podem incluir documentos em anexo que forem considerados relevantes para apresentar sua proposta. E aí, a partir da identificação dos temas, né, dos temas não, da demanda principal, né, dentre as outras demandas, qual que você vai escolher para poder intervir. E aí, traçar os objetivos e metas. Então, qual é o objetivo principal da intervenção? Quais as mudanças, né, você pode proporcionar a este grupo social ou essa instituição, né, dentro dessa perspectiva de gênero feminista? Os objetivos são construídos com base nas demandas identificadas, não perder jamais de vista essas demandas. Então, as demandas podem ser várias e é importante que você escolha o foco para a intervenção, considerando, como eu disse, as limitações de tempo e recursos disponíveis para operacionalizar esses objetivos. Então, para construir o objetivo, a linguagem deve ser bem objetiva e com verbos no infinitivo, né? Por exemplo, colaborar para, incentivar para, modificar, né, alguma situação. Então, vocês devem também indicar as metas a serem alcançadas para cada objetivo proposto e lembrar que as metas são objetivos quantificáveis, né? E aí, a gente trabalhar nesse exercício de fazer essa construção. Aqui eu trago um exemplo, né, para vocês observarem que a gente construiu na aula passada com as alunas que trabalham no grupo de pesquisa, que fazem estágio no grupo de pesquisa Gênero, Alteridades e Desigualdades do NEIM, na UFB, são também minhas orientandas nesse projeto, né, que a gente está desenvolvendo sobre vivências da solteirice no contexto de pandemia. E a partir desse projeto, elas escolheram como foco, né, as vivências, conhecer mais sobre as vivências de sexualidade por solteiros e solteiras na pandemia, com o objetivo de colaborar para dar visibilidade a essa temática e essas vivências. E aí, junto com as pessoas que responderam o formulário online, né, que foi uma parte de uma pesquisa, uma das etapas da pesquisa tem sido trabalhado, agora a gente está na fase de analisar esses dados para poder fazer entrevistas, e elas querem propor, né, a partir dessas entrevistas, a construção de um pequeno vídeo, né, relatando essas experiências, né? Então, essa proposta de vídeo vai ser construída com as pessoas que já participaram dessa primeira etapa do estudo, isso dando um panorama, assim, das ideias que a gente começou a construir. E aí, no exercício de construir, né, como é que a gente pode pensar esse tema para uma intervenção, né, e qual a importância desse tema para a gente, né, e para a sociedade como um todo,
a gente tem como meta, a gente foi construindo aqui algumas metas. Uma primeira, né, seria entrevistar por vídeo 20 pessoas de diferentes regiões do Brasil para conhecer suas vivências sobre sexualidade na pandemia. E aí, para realizar essa meta, o que a gente precisa fazer? Precisa contactar essas pessoas. Aonde vai ser feito esse contato, né? A gente pensou além dos formulários que as pessoas já responderam, por meio de grupos que falem do tema, né? Solteirice no Facebook, pode ser um meio de contato. O que a gente vai fazer mais? Uma outra atividade seria orientar as pessoas sobre a realização desse vídeo, né? Utilizando o aplicativo do Zoom e realizar a entrevista pelo Zoom. Então, essas podem ser atividades para alcançar essa primeira meta. Uma segunda meta, que é produzir, que seria a meta principal, produzir o documentário. Para realizar esse documentário, o que a gente precisa? Construir um roteiro, né, e editar as entrevistas com vídeo. Uma terceira meta seria divulgar o documentário produzido. Então, para atingir essa meta, o que a gente vai precisar fazer? Publicizar o vídeo no YouTube, né, depois de pronto, divulgar o vídeo em evento online sobre gênero e sexualidade. Né? Então, supostamente, a gente vai, né, foram coisas pensadas como um exemplo, né, que a gente pode construir para propor uma intervenção. E aí, quais seriam os indicadores de que as metas foram alcançadas? Então, lembrando que o indicador sempre tem que ser quantitativo, né? A gente pode, né, ser algo mais palpável. Então, ter 20 vídeos gravados, né, com depoimento de pessoas solteiras, a produção de que se não tiver vídeo gravado, como é que a gente vai fazer o documentário, né? O documentário não vai sair. Tem um documentário produzido, e aí, né, realizar essas atividades de edição e tudo mais para poder esse documentário ser produzido, e aí eu diria postado no YouTube, né? Tem um documentário postado no YouTube. Produção e postagem de cards, a gente colocou aqui, né, na nossa posição, 5 cards para divulgação do documentário em diferentes mídias, aí seriam modelos diferentes de cards, adequado para cada mídia, como um indicador, se 5 cards, pelo menos 5 cards não forem produzidos, isso quer dizer, né, que a divulgação ela vai ficar falha. Né? Então, é importante a gente poder pensar e construir em conjunto os indicadores também para avaliar como é que essa intervenção está sendo feita. E aí as etapas da metodologia ou plano de trabalho, né? Então a gente vai precisar mostrar quais são os caminhos que vão ser percorridos para alcançar aqueles objetivos e aquelas metas, né? Seguindo aqueles indicadores que a gente construiu lá atrás. Então a construção da metodologia de intervenção, ela é feita a partir dos objetivos e metas e ela indica como a intervenção vai ser atualizada, quais atividades, as ações diretamente associadas ao cumprimento dessas metas e os resultados esperados e como a intervenção será monitorada e avaliada. Então, tudo isso faz parte do escopo aí de construção da metodologia do projeto de intervenção. Então, a gente pensar, né, quais instrumentos que vamos utilizar, e aí tem algumas sugestões, grupos focais, né, tira aí a observação participante, que faz parte de uma pesquisa, não uma pesquisa em intervenção. Oficinas ou minicursos, né, por exemplo, para construir materiais didáticos, oficinas para elaborar materiais virtuais, né, ou alimentar redes, materiais virtuais que possam alimentar as redes sociais, né, sites, blogs e outros. Oficinas de leitura, outras oficinas, técnicas lúdicas, uso de fotografia, produção escrita, né, construção de cartilha, panfletos e por aí vai. Então, são infinitas possibilidades de instrumentos, né, que estão aí, que podem ser utilizados para construir uma intervenção, e que é importante a gente, nesse momento, né, vocês também pesquisarem outras propostas de intervenção que tragam temas parecidos com os de vocês, para poder, né, construir referências e para vocês entrarem em contato com o que já está posto para poder construir, né, para poder avaliar quais instrumentos seriam mais interessantes para vocês utilizarem no projeto de vocês, né, e que sejam possíveis serem utilizados, né, e aí é super importante sempre esse contato com a supervisora de campo para poder vocês avaliarem juntas quais são as possibilidades, o que vocês podem utilizar para realizar aquela intervenção, né, e alcançar os objetivos de vocês. E também informar como você vai acessar o público-alvo, né? Quais atividades vão ser desenvolvidas, elencar os materiais necessários para cada atividade, e aí elencar também, né? Quantas, por exemplo, se a gente for fazer uma intervenção com
grupos de mulheres para poder, né, a partir de, sei lá, realizar 3 reuniões com grupos de lideranças, né, de mulheres que vivem em situação de rua, para poder realizar uma cartilha que fale que traga orientações para essa população no que tange a lidar com a violência contra a mulher. Né? Então, a gente pode, junto com ir trazendo esse material para ser distribuído tanto para profissionais, né, que atuam na área, como para as mulheres, né, que também buscam a ajuda nas instituições que trabalham com esse público, por exemplo, na defensoria. Né? Isso é um exemplo que uma aluna já trouxe essa ideia para construir como intervenção. Então, ela tem que dizer, né, quantas reuniões serão realizadas com as mulheres, quantas mulheres, né, estão previstas para participarem, qual a duração daquela reunião, quais recursos serão utilizados, né, e por aí vai. Então, é super importante a gente detalhar, né, as atividades. Se a gente não tiver tanta informação, tudo bem, mas é importante ter uma certa previsão, né, para a gente poder indicar quais são os materiais necessários para a atividade, para depois a gente poder pensar em um orçamento com base nesse planejamento. Né? Então, qual será a duração, como as atividades serão conduzidas, né? Quantas pessoas participarão dessas atividades, né? Quais são os recursos que vocês vão utilizar a partir da fundamentação aí teórico-metodológica para executar essas atividades. Como vai ser também um monitoramento das atividades, quem vai acompanhar a execução das mesmas, e é super importante a gente pensar em monitoramento para a gente também pensar nas avaliações, como é que essa avaliação vai ser feita, né? Se a gente não tiver uma estratégia de avaliação, não tem como a gente saber se as metas foram alcançadas, não tem como a gente saber se o objetivo geral foi alcançado. Então, é importante vocês pensarem aí em métodos de avaliação. E também quem faz parte da equipe, né, que vai executar o projeto. Informar quantas pessoas compõem a equipe, né, vocês podem trazer também mais informações sobre essas pessoas, né, tem tipo função no projeto, formação, função inclusive na instituição, ou parcerias que vocês possam fazer fora da instituição para executar a sua intervenção. E aí a gente pensar também, né, a partir da gente elencar quais são as atividades, o que a gente quer fazer para alcançar nossas metas e objetivos, é importante a gente traçar esse cronograma, né, que é um cronograma de plano de atividade para vocês se organizarem e a instituição também se organizar para acompanhar as atividades de vocês. E imagina, se vocês quiserem fazer uma intervenção diretamente com funcionários, vamos supor que vocês vão fazer um curso para quem atua na defensoria pública com a população em situação de rua, vocês vão falar auxiliar, né, no maior aprendizado e lidar e usar as ferramentas, né, de gênero e diversidade, numa perspectiva feminista, né, como essa perspectiva ela pode auxiliar as profissionais a atuarem de uma melhor forma a população em situação de rua, principalmente mulheres. Vamos dizer que o foco de vocês são as mulheres. E aí vocês podem, vocês querem fazer, por exemplo, um webinário, né, que as pessoas possam interagir de forma síncrona, na atividade, e aí a instituição vai ter que separar, se a instituição, né, apoiar essa proposta e considerar, não é relevante para o trabalho, vai ter que destinar um horário na semana para as pessoas realizarem aquela atividade. Então é importante que a atividade esteja, né, dentro de um cronograma, né, para as pessoas poderem abraçar essa atividade e entrar no planejamento de uma forma mais tranquila, né? Então, é importante fazer esse planejamento, e aqui eu trouxe um exemplo, né, de um planejamento, um cronograma que vocês podem fazer, elencando as atividades, indicando cada mês, pode marcar aqui um X, cada mês, cada período, né, de realização de cada atividade. Vocês também podem fazer um planejamento mais detalhado, indicando no mês 1, semana 2, semana 3, semana 4, a cada semana quais atividades serão realizadas, né? Então, é importante desde que nesse cronograma esteja desde o planejamento das atividades até
a realização de cada uma e construção dos relatórios na intervenção. Aqui eu dividi, por exemplo, em 4 atividades, e lembrando que é importante que no final de cada intervenção vocês façam um relato, né, para já construir uma dinâmica de autoavaliação, né, e de registro dessa intervenção. À medida que vocês vão registrando, vocês já vão tendo uma noção dos efeitos, né, dessa intervenção para o grupo, ou para os, né, se for uma intervenção mais institucional, para o grupo, para a instituição, e isso ajuda na construção do relatório final, inclusive, além de auxiliar no processo de avaliação da própria intervenção. Por último, uma última etapa, temos o orçamento, que é todo projeto ele vai ter um custo, não vai ter? Então, a instituição vai receber seu projeto, a instituição que for receber seu projeto precisa saber o quanto que ele custa. Para isso é importante a definição das atividades a serem executadas, para saber quais materiais vão ser necessários para essa execução e pesquisar os preços desses materiais. E também contar com um orçamento para a equipe de trabalho, né, a hora da equipe de trabalho. Então, você pode pesquisar os preços em lojas online, por exemplo, e pegar também modelos de orçamento e outros projetos de intervenção que estejam disponíveis em vários editais. A gente tem acesso a vários editais de várias instituições que trazem modelos de projetos, né, para serem encaminhados. Então, aqui tem uma tabela com o modelo de orçamento que vocês podem adaptar, e é importante ter os itens, a quantidade, né, o valor unitário, o valor total, e depois, aqui eu acabei não somando, mas depois, foi só uma simulação, mas depois o somatório geral, né, para vocês saberem, terem uma noção melhor do quanto esse projeto vai custar, e também a gente olhar o orçamento da instituição, e aí por isso olhar, né, os documentos que embasam o funcionamento daquela instituição em termos de execução das políticas públicas, para poder saber o orçamento destinado para cada área, né, por exemplo, né, o orçamento geral, ou estadual, municipal, para a área da educação, para a área de defesa de direitos humanos, e por aí vai, né, de assistência social, e a gente olhar o que chega para a instituição e qual verba está sendo destinada, né, se há alguma verba destinada a executar projetos que visem colaborar com a, né, garantia de direitos e trazendo essa perspectiva de gênero e diversidade. Aí aqui vocês podem pesquisar mais sobre modelos de projeto. Eu trouxe o modelo da SESI, que já é parceira, né, do nosso estágio, do Conselho de Psicologia, e o modelo de projeto da CCS, você, né, um projeto que lida com intervenções e propostas de atividades para além da pesquisa, né? E aí que é super importante vocês visitarem. Eu vou tentar abrir aqui o da SESI, só para vocês visualizarem um pouco, né? Super legal, assim, se vocês puderem conhecer o site da SESI, né? E acompanhar as atividades, que a SESI recebe projetos, né, ao longo do ano, e já indica, assim, dá orientações sobre a elaboração desses projetos. Tá vendo o roteiro de elaboração? Tem um guia para preencher o roteiro, né, roteiro para elaboração de relatórios de atividades, e toda intervenção precisa ter um relatório, por isso que um dos produtos do estágio é a gente fazer relatórios, né, das atividades realizadas, e um relatório financeiro também. Então, a gente vai ver que nesse modelo que a SESI apresenta, tem alguns elementos a mais esse aqui é do CRP. Tem alguns elementos a mais no projeto, e isso vai acontecer em todas as instituições. Menos, mas esse roteiro de a gente colocar, né, qual é o objeto da intervenção, qual é o objetivo, quais são as metas, né, quem compõe a equipe, qual é a metodologia da intervenção, quais são as atividades planejadas, as atividades, quais são os materiais necessários para a execução daquelas atividades, né? Pensar estratégias de avaliação, de monitoramento e avaliação. Esse é o roteiro básico para a gente poder pensar na construção de projetos de intervenção social, né? E é importante também incluir um orçamento e incluir
um planejamento, um cronograma, né, das atividades. A SESI traz algumas informações cadastrais, porque exige, né, que seja uma pessoa jurídica que proponha o projeto, dados bancários, mas tem uma parte toda do projeto, que é a informação sobre o projeto. O título é importante também no projeto do estágio, vocês colocarem um título interessante, né, e aí informar o nome da pessoa responsável, a função que ocupa, o contexto, a justificativa, o objetivo, olha aqui, os objetivos têm a ver com indicação de mudanças sociais, né, o que o projeto pretende produzir, quais mudanças o projeto pretende proporcionar para em relação ao grupo social beneficiado, a data de início e fim, né, descrição das atividades, resultados imediatos, os meios de verificação, como é que vocês vão fazer para verificar esses resultados, né, que aí a gente pensar nos indicadores, nos processos de monitoramento e avaliação das atividades, né, quem vai executar, quem são os colaboradores, quem são as pessoas beneficiadas diretamente, indiretamente. Aqui a SESI foca em mulheres e jovens, né, então a pessoa tem que indicar o orçamento geral, né, e outras informações adicionais. Então, aqui eu quis mostrar alguns exemplos, né, de propostas de intervenção, mas seguindo esse roteiro que eu apresentei para vocês, de modo que a gente possa, né, construir um arcabouço metodológico, né, e com fundamento teórico também, é super importante a gente colocar quais são as nossas bases teóricas e indicar todas as referências que a gente utilizou ao final do texto, né, sempre conhecendo os limites e possibilidades de atuação, né, de construção de propostas de intervenção na instituição que vocês realizam estágio, porque a gente não pode propor algo que a gente não vai executar, né? Lembrando que toda construção que a gente fizer aqui em estágio 2, a gente vai precisar executar em estágio 3 no próximo semestre. Claro que algumas adaptações elas podem ser feitas a depender de mudanças no contexto, né? A gente está vivendo num momento de pandemia que exige que essas reflexões elas sejam postas, né? Que a gente o tempo todo avalie as possibilidades de atuação, né? E como a gente vai conseguir atingir nossos objetivos a partir dos recursos que a gente tem. E agora a gente tem que usar os recursos tecnológicos, né? Mas quem a gente vai conseguir acessar, né? A partir desses recursos, e será que é interessante, a demanda é essa mesma? Então, é super importante vocês estarem o tempo todo em contato com as supervisoras de campo, que as supervisoras elas vão, junto com vocês, avaliarem essas possibilidades, né, de atuação, de intervenção, né, de execução, na verdade, das intervenções planejadas. Não adianta a gente fazer uma intervenção linda, maravilhosa, mirabolante, né, sem poder executar. Então, é melhor a gente fazer algo pontual, mais simples, mas que seja executável, né? E essa simplicidade ela pode trazer um resultado super interessante e grandioso se ela for bem executada. Então, desejo sorte e sucesso para vocês nessa caminhada, que a gente possa dialogar muito, né, para construir projetos muito interessantes e que sejam executados, né, no tempo previsto e que possam trazer muitos benefícios para as pessoas que participarem dele. Lembrando que essa construção ela tem que ser feita junto com essas pessoas, né? Não adianta a gente pensar em uma intervenção para, por exemplo, a população em situação de rua e não dialogar com ninguém que componha, né, esse grupo social. E assim, os outros temas dentro das outras instituições que vocês fazem estágio. Obrigada.